Olá, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda aqui para o Café com Teologia. E a minha pergunta na abertura desse vídeo é se você já ouviu falar nos intervalos bíblicos, uma prática devocional evangélica que tem acontecido em algumas escolas públicas Brasil afora. E será que nós devemos refletir sobre isso ou devemos apenas aceitar como sendo uma coisa muito saudável? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso no episódio de hoje. Eu também aproveito para convidar você a fazer parte da minha lista de transmissão no WhatsApp, também me seguir no Instagram. Esses e outros links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Dá uma passadinha por ali e participe conosco. Um dos temas que tem gerado mais polêmicas atualmente no Brasil é sobre os intervalos bíblicos. São práticas devocionais evangélicas que estão acontecendo em algumas escolas públicas Brasil afora. Geralmente, os adolescentes se reúnem no horário do intervalo para pregar, louvar, fazer orações, e essa prática tem despertado a atenção de algumas pessoas. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que se nós estivéssemos falando de uma prática devocional numa escola confessional, eu nem gravaria esse vídeo e nem comentaria nada, porque se trataria de uma prática legítima. O Brasil aceita instituições confessionais, escolas ligadas à tradição metodista, anglicana, candomblessista, católica, espírita, adventista. Isso é legítimo. A lei permite escolas confessionais. E, nesse caso, é natural que numa escola católica tenha celebração de missas, tenha a prática de orações católicas, como Pai Nosso, Ave Maria. É absolutamente legítimo que se comemore dias de santos. Numa escola evangélica, é legítimo que se tenha cultos, que se tenha celebrações, talvez até estudos bíblicos, como também é legítimo que numa escola candomblessista, por exemplo, se ensine sobre os orixás, sobre as celebrações, que tenha reuniões nesse sentido, e isso vale para qualquer escola ligada a alguma confessionalidade. Quando um pai, uma mãe, um responsável matricula o seu filho numa escola confessional, ele já sabe disso e ele já sabe que nessa escola acontecerão iniciativas, práticas ligadas àquela confessionalidade, e ele matricula se ele quiser, se ele estiver de acordo com essa prática. Agora, a questão que nós devemos abordar é que essas práticas, esses intervalos bíblicos, eles têm acontecido em escolas públicas. E é aqui que está o X da questão. Primeiro porque o público no Brasil ele é gerido pelo Estado, seja no caso da educação, o Estado na sua esfera federal, a nível de educação superior, a nível de ensino médio, os estados e o Distrito Federal, e a nível de ensino fundamental, os municípios. Mas ali está o Estado, e o Estado é laico. O Estado não tem uma religião oficial e todos os espaços que são geridos pelo Estado, que são públicos, são para todas as pessoas, independente, por exemplo, do seu credo ou do seu não credo. Se a pessoa também não quiser crer, ela tem todo o direito. E o espaço público, ele é laico. Como diz o artigo 5º da Constituição, no inciso 6º, os templos e as liturgias são preservadas por lei, mas há um espaço específico para que celebrações, cerimônias, pregações, louvores aconteçam, que é o espaço considerado religioso de cada uma das confessionalidades presentes no Brasil. O artigo 19 da Constituição Federal diz que o Estado, e aí leia-se Federação, Estados, Distrito Federal, municípios, não podem
prejudicar qualquer que seja a religião e nem tampouco favorecer qualquer tipo de credo religioso. Portanto, para a gente ser bem direto ao assunto, práticas devocionais evangélicas ou de qualquer outra religiosidade em escolas públicas não podem acontecer, porque não é o espaço para isso. É claro que a religião, ela não é proibida pela escola pública. Pelo contrário, nas escolas de nível de ensino fundamental, existe uma disciplina chamada de ensino religioso, que não é uma artimanha para se fazer proselitismo nas escolas. É o estudo das diversas religiões, principalmente pelo ponto de vista histórico, como também o estudo de ritos, símbolos de várias confessionalidades, e para isso existe legislação, não só a Constituição, mas principalmente a Base Nacional Comum Curricular, que a gente pode falar sobre isso em outros vídeos, se tiver o seu interesse. Se você quiser, escreva aqui embaixo nos comentários as palavras ensino religioso, que a gente faz um conteúdo falando sobre essa realidade. A religião faz parte da sociedade e estudá-la, pensar sobre ela, analisar as suas implicações, a sua história, é importante para a formação de um cidadão. Agora, práticas devocionais, elas são ligadas exclusivamente a pessoas que creem daquela maneira, que creem de acordo com aquela confessionalidade. Num primeiro momento, pode parecer uma manifestação espontânea, pode parecer uma manifestação sem ter problema algum. O que tem adolescentes se reunirem na escola para cantar louvores e fazer oração? Não há nada de mal com a prática deles em si. O problema é o contexto. Primeiro, que isso não acontece de maneira tão espontânea assim. Por trás dessas manifestações existe um forte lobby de líderes religiosos, de influencers muito conhecidos nos meios evangélicos, que estimulam e, em muitos casos, até participam de maneira presente, de maneira física, de intervalos bíblicos como esses que eu estou falando com vocês. E também tem um lobby de políticos relacionados a denominações evangélicas e a partidos políticos principalmente ligados à direita, à extrema-direita no Brasil. E isso veio a acontecer no Brasil depois daquelas manifestações de um suposto avivamento na faculdade de Ashbury, lá nos Estados Unidos, que à época também eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre aquele episódio. Então é uma ação que, pelo menos me parece, bastante coordenada, né? E talvez se a pessoa pense, olha, mas não tem nada de mal adolescentes lerem a Bíblia. Nesse ato pode realmente não ter nada de mal, mas a questão não é essa. A primeira questão é o lobby que está por trás e que influencia na prática dessas ações. E também nós devemos pensar que escola não é igreja, escola não é escola dominical, não é catequese, não é espaço paroquial. Escola é um lugar de aprendizado dos conteúdos da formação básica da cidadania. Na escola é o lugar do livre pensar, é o lugar do senso crítico, é o lugar de se preparar para o futuro em todos os sentidos e estudar as ciências naturais, as ciências exatas, as ciências humanas de uma maneira, em geral, de uma maneira mais ampla, e não o lugar de fazer cultos, principalmente se forem cultos ligados a uma única confessionalidade, principalmente se nessa prática estiver líderes religiosos de uma única prática presentes e insuflando esse tipo de acontecimento. E isso também acaba sendo uma transferência de responsabilidades, de pais que transferem para os seus filhos a sua responsabilidade de, no ambiente familiar,
cuidar da formação religiosa, dentre outras, dos seus filhos e das suas filhas. Esse papel pertence à família e também, em alguns casos, a transferência de responsabilidade da comunidade escolar, que muitas vezes acha que os jovens participando de devocionais, eles vão ficar mais calmos, mais tranquilos e vão se envolver menos com problemas. Mas a responsabilidade de criar na escola um espaço de cidadania, um espaço de humanização e um espaço de respeito e de acolhimento e que seja agradável a todos e todas, sem exceção, essa responsabilidade é da comunidade escolar. Essa responsabilidade é das diretoras adjuntas, das orientações pedagógicas, de zeladores, dos professores que também estão na sala de aula, e aí a gente também precisa pensar na formação docente deste momento da história do Brasil, se ela é a mais adequada ou precisa passar por atualizações, e isso também é responsabilidade dos pais e responsáveis por esses alunos, né? Isso é importante que a gente pense também. Agora, se a escola pública quiser ter espaços devocionais, ela até pode fazer, desde que todos os credos ali representados sejam contemplados. Uma escola pública certamente não tem apenas alunos evangélicos. E se não tem apenas alunos evangélicos, não pode ter apenas celebrações evangélicas. Para isso acontecer, é preciso que tenha um dia uma devocional evangélica, no outro dia uma prática católica, no outro dia uma prática espírita, no outro dia uma prática umbandista ou candomblessista, num outro dia uma prática judaica, muçulmana ou até ateia, dependendo das representatividades que se tem dentro dessa escola. Mas uma coisa é fato: manifestações religiosas que contemplem apenas um credo religioso não podem acontecer num espaço que é público, que é laico, que é para todas as pessoas, sem quaisquer distinções de credos ou não credos religiosos, né? Esse é um ponto importantíssimo que nós precisamos analisar e contemplar. E, mais uma vez, eu repito, essas práticas, elas não são apenas espontâneas. Talvez dos adolescentes sejam, mas eles são influenciados por líderes religiosos, por influencers religiosos e também por manifestações políticas que se alinham a essa prática, ao lobby evangélico nos ramos públicos que a gente tem visto cada vez mais acontecendo, e essa é só mais uma manifestação. Só mais uma manifestação da teologia do domínio. É isso que se trata esse episódio. Que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a teologia do domínio, sobre as igrejas de parede preta, que são faces da mesma moeda. E agora o intervalo bíblico é mais uma manifestação da teologia do domínio. Um plano de poder coordenado, planejado, que tem exercido influência em todas as áreas da sociedade, com o objetivo de dominar, de ditar regras de acordo com a sua confessionalidade. Não é à toa que a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e também as câmaras municipais estejam cheias de políticos ligados a igrejas evangélicas. Não é à toa que essas denominações ligadas à teologia do domínio também querem exercer a sua influência e o seu domínio em espaços públicos, principalmente via educação básica, educação do ensino fundamental. Porque se a ideia é cuidar dos alunos, por que essas denominações não abrem escolas confessionais e recebem lá os filhos dos seus membros ou filhos de outros pais que queiram matriculá-las lá, e aí sim elas poderão orar, poderão ler a Bíblia nos espaços de intervalo,
poderão falar sobre práticas ligadas a essa denominação? Por que é que essas igrejas, que têm condições para isso, não se dedicam em abrir escolas confessionais? Por que é que querem exercer influência num espaço que é laico, num espaço que é público, se isso não é um plano de dominação e de exercício de influência cada vez maior? E é com relação a isso que nós devemos citar, né? E que nós devemos perceber. A teologia do domínio, ela é plano da corrente fundamentalista no Brasil. Corrente fundamentalista que despreza o conteúdo científico em muitos casos, que despreza o senso crítico, a análise de conteúdos que não são compartilhados pelos seus postulados de fé. E será que é esse o modelo que os adolescentes e os jovens devem receber nas suas escolas? Ou será que essa influência será cada vez maior a ponto de quererem regular os conteúdos que são passados nas escolas? Se você não sabe, nos Estados Unidos teve um caso emblemático de um professor que foi levado ao tribunal, foi processado porque ele ensinou, por exemplo, a teoria da evolução em aulas de biologia. É esse o futuro que você quer para o Brasil e para a formação dos seus filhos e netos? Muitas pessoas já reclamaram de uma professora de ensino religioso que mostrou para os seus alunos elementos ligados à religiosidade de matriz africana. Por que é que eles se manifestaram e não se manifestaram de maneira contrária quando uma prática devocional evangélica ou cristã em geral estava acontecendo no mesmo espaço público? E diga-se de passagem, estudar esses conteúdos faz parte do currículo do ensino religioso nas escolas de formação fundamental, do ensino fundamental, né? Se você, como pai, como mãe, acha muito legal a prática do intervalo bíblico, eu lhe faço uma pergunta. Você também se sentiria igualmente em paz e igualmente confortável se no dia seguinte tivesse uma missa e o seu filho poderia participar dela? Se no outro dia tivesse uma celebração candomblecista e o seu filho pudesse participar dela? Se a sua resposta foi sim, tranquilo, para mim, meu filho pode participar de qualquer manifestação religiosa e ele tem liberdade para escolher a sua, é uma resposta muito interessante e muito cidadã. Agora, se você se escandalizou, ficou chocado e no fundo você está respondendo não, meu filho só participa de manifestações evangélicas. Bom, se é assim, claro, você tem todo o direito de escolher a igreja que ele e a sua família querem frequentar. Mas no espaço público, no espaço que é laico, na escola, não pode ser assim, a não ser que seja assim para todas as confessionalidades. Porque o espaço não é religioso, o espaço não é confessional, o espaço é laico, o espaço é público. Espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado, espero que ele tenha agregado conhecimento e se você gostou, não se esqueça de curtir, de compartilhar com os seus contatos e em breve voltamos para mais um Café com Teologia. Até lá!